Graça e paz, Deus abençoe sua vida. Pessoal, durante alguns anos eu adquiri algumas experiências à frente da obra de Deus, né? Eu fui pastor auxiliar, fui pastor presidente de trabalho, fui pastor de campo, né? E a gente tinha algumas dificuldades que hoje eu consigo entender por que a gente tinha aquelas dificuldades. Primeiro, a gente tem uma dificuldade muito grande de expandir o ministério, fazer o ministério crescer, fazer a igreja crescer, né? No começo ali você fica muito limitado naquela igreja que você está ali, você não consegue criar raízes, criar braços dessa igreja. Segundo, você não consegue formar bons obreiros, ou você não consegue, quando vem um bom obreiro conhecer o ministério, até mesmo unir com o ministério, você não consegue segurar ele, né? Ou até mesmo quando você consegue formar um bom obreiro, logo que ele fica bom ali, que ele adquire um ministério, ele sai. Ele vai congregar em um outro ministério, talvez procurar um ministério grande, enfim, ele não fica mais com você ali. Então eu quero abordar aqui um assunto que ele parece simples, mas ele é de extrema importância para o crescimento da obra de Deus. Dentro do estudo básico teológico, a gente estuda algumas funções, alguns cargos que se enquadram dentro da igreja. E é sobre esses cargos que eu quero falar, porque de fato eles têm uma extrema importância para que você venha ter um bom êxito no crescimento do seu ministério. O primeiro cargo que a gente vê é o cargo de apóstolo. Esse quadrinho aqui, eu sei que vocês não vão conseguir ver nele direito, mas é um esboço que eu uso aqui, eu me sinto mais à vontade usando ele para poder estar explanando a ideia. O primeiro cargo que a gente vai ver aqui é o apóstolo. Qual que é o cargo do apóstolo? O cargo do apóstolo é o cargo que o apóstolo Paulo tinha, né? Ele vai na frente abrindo igreja. Ele chega numa cidade onde não tem igreja e ele abre igreja. Ele junta o povo e ele forma ali uma congregação. Ele consegue montar ali uma congregação. Ele junta o pessoal. Ele chega na frente e ele junta um pessoal ali, junta um povo e forma ali um ponto de culto, uma congregação. E depois ele pega essa congregação e ele passa para quem? Ele passa para um pastor. Ou ele passa para um pastor, ou ele elege dentro daquela congregação um pastor. Ele vê quem tem mais capacidade, quem tem mais chamado, quem tem mais o dom. Não é nem capacidade, porque o próprio Deus capacita, mas quem tem mais chamado para aquela área ali. Ou ele levanta dentro daquela congregação, ou ele já vai pegar um pastor formado que tem e vai colocar para apacentar aquelas pessoas que juntaram ali. Nos dias de hoje, a gente quase não vê mais apóstolo, até porque quase ninguém entra nessa linha de raciocínio. Mas eu quero te explicar essa linha de raciocínio porque vai te ajudar no seu ministério. Então, você pode chamar de qualquer coisa, porque tem igreja que não gosta do título apóstolo. Então veja bem, você precisa ter uma pessoa experiente, que tem experiência, que tem bagagem, que tem, né, substância, para ela ir na frente e juntar o povo. E juntar, por quê? Porque a primeira impressão é a que fica. Então, para juntar, para começar um trabalho, tem que ser uma pessoa que tem bagagem. Então ela vai, hoje a gente pode chamar de pastor presidente, outras coisas, mas enfim, dentro da teologia a gente aprende que é o cargo do apóstolo. Vamos lá. Essa pessoa, ela vai ir na frente e ela vai juntar um povo, ela vai formar uma congregação. Depois que formou a congregação, que você já tem um grupo de pessoas, vai vir quem? O pastor, a pessoa que vai cuidar daquela congregação, que vai apacentar, que vai fazer visita, que vai alimentar, que vai orientar aquele povo que foi juntado ali, certo?
Depois que você tem uma congregação formada, você formou uma congregação, e você tem um pastor que apacenta a congregação, você precisa ter nessa congregação um mestre. A Bíblia fala sobre os mestres. O que é o mestre? O mestre pode ser o pastor? Pode ser, sem problema. Mas você precisa entender que existem essas funções. Uma pessoa pode ocupar mais de uma função? Pode, sem problema. Desde que você saiba separar elas, para você ter um bom resultado no seu desempenho, no seu trabalho, na sua obra. Vamos lá. Alguém já veio, o apóstolo, já juntou um povo, já tem uma congregação. Aí, elegeu um pastor nessa congregação. Isso serve para ponto de pregação. Talvez a pessoa não tenha o cargo de pastor, é um presbítero, é um diácono, mas exerce a função, está apacentando, está na frente daquela congregação ali. Eu quero só que os irmãos entendam isso. Que pastor é aquele que apacenta, que cuida. Então lá na congregação está o diácono fulano e tal, mas ele está fazendo o papel do pastor, ele que está apacentando lá, ele que está na frente do trabalho. Precisa ter quem? Precisa ter um mestre. O que é um mestre? O mestre é uma pessoa que ela tem um conhecimento. No geral, o ideal seria que essa pessoa tivesse um conhecimento não só bíblico, como teológico. Porque hoje também é muito barato, muito rápido, é muito fácil, é muito acessível ter um conhecimento teológico. Mas se não tiver um conhecimento teológico, que tenha um conhecimento bom de Bíblia. Bíblia, irmão. Bíblia. Seja uma pessoa bíblica. Por quê? Porque o mestre, ele não deixa entrar dentro da igreja, aqui ó, que formou aqui ó, ele não deixa entrar dentro dessa congregação o quê? Heresia. O que é heresia? Heresia é aquilo que é pregado que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. E existem pessoas que creem veemente em coisas que não tem na Bíblia. Não cai uma folha de uma árvore se não for por permissão de Deus. Tem gente que crê nisso. Tem esse versículo na Bíblia? Existe ele na Bíblia? Se existe, acha ele aí pra gente. Então não tem. Então tem pessoas que creem em coisas que não tem na Bíblia. Entendeu? Creem veemente. Gente, se a obra é feita em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, tem gente que tem medo de fazer a obra ou atribui tudo quanto é coisa que passa à obra. Então não adianta, mano. Então o nome de Cristo não está resolvendo, né? Então assim, existem coisas que, pessoas que creem em coisas que não tem na Bíblia, não tem. Tudo que você crê tem que ter na Bíblia. Existe alguma passagem? Existe algum versículo que afirma aquilo que você crê? Se não existe, meu irmão, é heresia. Texto sem contexto produz heresia. Ah, mas tem um texto que fala isso, mas não existe nenhum contexto, não existe nenhuma outra passagem que fala aquilo ali, que te dá argumentação para você acreditar naquilo ali. Então, o que o mestre vai fazer? Não vai deixar entrar dentro da igreja heresia. Ele vai usar o conhecimento dele para não entrar heresia dentro da igreja. Qual que é a outra coisa que nós precisamos ter na igreja? O profeta. O profeta é para entregar a chave da benção do carro. Não, senhor. Da casa. Não. O profeta de Deus, ele é para quê? Para não deixar entrar na igreja o pecado. Não vai deixar entrar na igreja o pecado. É aquela pessoa que está orando ali, Deus está mostrando, Deus está revelando para ela ali, mas ela está advertindo a igreja, ó, não peca, não faz isso, não faz isso aí é contra a vontade de Deus, tem alguém ali que está em problema, em pecado e tal. O profeta de Deus, ele não deixa entrar na igreja o que? O pecado. Por que a nossa igreja pós-moderna, a igreja que vem do ano 2000 para cá, que entrou na pós-modernidade da igreja, por que entrou tanto no pecado, na carnalidade e perdeu tanta credibilidade lá fora? O excesso de pecado dentro da igreja. Por que houve excesso de pecado?
Porque os profetas deixaram de entregar a mensagem de correção de Deus para ficar entregando chave, para ficar entregando bênção, para ficar entregando vitória. Nada contra, pode entregar. Mas o profeta tem que advertir a igreja. A igreja está em pecado, a igreja está em falha, a igreja está indo para um caminho que não agrada a Deus. Qual que é o último cargo que nós precisamos ter na igreja? O evangelista. Quem que é o evangelista? O que ele vai fazer? O evangelista vai promover eventos de evangelização. Ele vai evangelizar na rua, na praça, na porta da igreja, campanha de evangelismo, que vai atrair mais alma. Então, quando a igreja ela possui esses 5 ministérios aqui, não tem como ela não crescer. Ela vai crescer. Ela tem alguém que vai na frente abrir trabalho. Vai nos bairros abrir trabalho, vai em outra cidade abrir trabalho, vai em outro estado abrir trabalho. Essa pessoa ela vai sozinha, com a cara, com a coragem, com conhecimento, com autoridade. Quando ela junta um povo, ela põe um pastor. Ela pode pegar um pastor que ela já tem pronto, ou ela pode eleger, na onde ela levantou o trabalho, um pastor. Levantou o pastor, beleza. Ela já tem um grupo de pessoas e já tem alguém que apacenta. Ela precisa ter o quê? Um mestre, uma pessoa dotada de conhecimento para não entrar heresia, porque senão essa igreja vai se perder na heresia. Pode ser a mesma pessoa do pastor? Pode. É só essa pessoa que está apacentando estudar, mergulhar na Bíblia, mergulhar no conhecimento. Agora, não é hipocrisia nenhuma dizer que pode ter algum irmão dentro da igreja que tem mais conhecimento que o pastor. Que uma coisa é o dom para apacentar, paciência com as ovelhas, é o amor para ir atrás, o amor para fazer visita, né, para poder ensinar. Outra coisa é o mestre, né? O mestre também pode fazer ensinamento, culto de ensino, mas existem pessoas que conhecem às vezes mais do que o pastor, porque são distintos, são dons distintos, são 5 dons distintos. Qual que é o outro que precisa ter na igreja? O profeta. O profeta pode ser o pastor? Pode ser, irmão, mas o importante para a igreja poder crescer, o ideal é que cada um desses ministérios seja uma pessoa. É o ideal. Agora, quando o ministério é pequeno, obviamente que vai acontecer de uma pessoa ter que exercer mais de um cargo desse. Mas assim que você tiver a oportunidade de levantar alguém, talvez você seja o pastor, o responsável, o dirigente, teve a oportunidade, levanta alguém para desenvolver outro papel. Tem um obreiro lá, capacitou ele em conhecimento, põe ele para fazer ensino, põe ele para cuidar dos obreiros, põe ele para fazer palestra para obreiro, para não deixar entrar heresia. Tem uma pessoa mais espiritual usada no dom de profecia, põe para jejuar, põe para orar, para não deixar o pecado entrar. Tem aquela pessoa que ela tem mais desenvoltura, mais comunicativa, coloca ela no quê? No evangelismo. Se a igreja tem estes 5 ministérios aqui ativos, meu irmão, esse trabalho aqui, o giz quebrou, esse trabalho aqui, ele vai ficar enorme. Por quê? Porque ele tem os 5 ministérios ativos que a igreja precisa para ela crescer. Se não tiver isso aqui, não cresce. Por isso que a igreja tem igreja que tem 7, tem 8, tem 10, tem igreja que tem 15 anos, tá só o pastor com 15 membros lá e nunca sai daquilo. Sabe por que não sai? Porque ele quer ser tudo. Ele quer ser o apóstolo, mas ele não vai abrir igreja em outro lugar. Ele quer ser pastor de todos os trabalhos. Ele tem 3 trabalhos, ele é o pastor dos 3 trabalhos. Ele tem 15 igrejas, ele é o pastor das 15 igrejas. Está quase morrendo, tanta canseira. Ele quer ser o mestre, ele quer ser o profeta, ele quer ser o evangelista. Aí não vai, irmão.